Olá, muito bem-vinda. Estamos na quinta-feira, dia de live da Nutri aqui no meu canal. Nós vamos falar hoje sobre fome oculta. Então vamos aguardar alguns minutinhos que o pessoal já vai entrando e a gente vai começar a explicar aqui um pouquinho sobre fome oculta. Será que você tem fome oculta? Você já ouviu falar desse tema? Você já sabe alguma coisa sobre esse assunto? Vamos juntas então entender um pouquinho sobre a fome oculta e vamos conversar um pouquinho mais sobre a fome oculta? Muito bem, vamos aguardar o pessoal ir chegando para a gente poder começar a live aqui sobre a fome oculta, tá? Então, só um minutinho que a gente já vai chegando. Vamos ver aqui a Maria Amália, né, Maria Amália? Muito bem-vinda. Vamos aguardar um minuto que a gente vai falar um pouquinho sobre a fome oculta. Você já ouviu falar sobre esse tema, Amália? Fome oculta? Vamos ver se mais gente vem aqui e se interessa por esse assunto que a gente vai conversar hoje. Lembrando que todas as lives ficam salvas aqui no IGTV, então se você assistir a live, gostar desse tema e depois quiser compartilhar com os amigos ou chamar os amigos para as lives, pode estar fazendo isso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos estar falando hoje, então, um pouquinho sobre a fome oculta. Então, eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre isso, o que é a fome oculta, para vocês entenderem esse processo e por que eu tô falando isso. No final eu vou dar todas as dicas e tal para a gente poder ajustar. Fome oculta Olá, a Amália falando, olá, estou aqui, obrigada, nunca ouvi não, vai ser bom saber. Olha isso, nós vamos falar disso. Oi Fernanda, oi Lídia, muito bem-vindas à live de hoje. A gente vai estar falando um pouquinho sobre a fome oculta, tá? Então eu vou começando aqui, e depois o pessoal vai chegando, eu vou refalando para reforçar e a gente vai também partilhando aqui os comentários, as dificuldades de vocês. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela define a fome oculta como a deficiência de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então, é disso que a gente vai falar, que a fome oculta, ela tá ligada com essa carência de vitaminas e minerais e que não tem nada a ver com escassez de alimento muitas vezes, tá? Então estima-se que 1/3 da população mundial sofra de fome oculta e que a gente tem, por exemplo, na desnutrição, né, pessoas desnutridas tal, que a gente sabe que tem uma escassez do alimento que é desnutrida porque não tem acesso. Agora, na fome oculta, não. A pessoa normalmente tem acesso ao alimento, tem uma vida normal, às vezes um peso acima do ideal, tipo na obesidade, é muito comum a gente ver, e ela tem escassez de alguns nutrientes. E aí isso é definido como fome oculta pela Organização Mundial de Saúde. São carências nutricionais de vitaminas e minerais específicos que fazem total diferença para o desenvolvimento cognitivo das crianças, para o desenvolvimento do organismo, para o aparecimento de doenças como diabetes, arteriosclerose e várias outras patologias que podem ser aumentada a predisposição dessas doenças por conta da fome oculta ao longo da vida, tá? Então é um pouquinho disso que a gente vai conversar, das carências nutricionais e que a gente às vezes acha assim, gordinho tem saúde, e não é verdade, né? Quando a pessoa está acima do peso, ela pode estar assim com acesso a alimentos, mas que tem calorias vazias. Quando a gente chama isso de, por exemplo, os refrigerantes, a gente chama alimentos que possuem calorias vazias, ou seja, eles fornecem muitas calorias, gordura, açúcar e tal, mas não tem nutrientes que são importantes para o desenvolvimento do organismo, tá? E aí, por que eu tô falando disso? Porque quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que lembrar disso. A gente tem uma cultura aqui no Brasil, né, e principalmente nos países em desenvolvimento, de fazer dieta, de ficar magro, de ir atrás
dos milagres. Só que o que acontece? Nessas dietas onde a gente faz escassez de alimentos, ou seja, a gente tira o consumo dos alimentos, a gente muitas vezes não dá condições para o alimento, para o organismo absorver as vitaminas e os minerais dos alimentos em quantidades adequadas, porque essas vitaminas e esses minerais são essenciais para o desenvolvimento, para o bom funcionamento do organismo. Então, olha lá que importante, gente, a fome oculta. Dietas restritivas não respeitam essa problemática, essa patologia, tá? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela define fome oculta como carência de vitaminas e minerais, de micronutrientes, e isso não está diretamente ligado com o peso, tá? Então não quer dizer que a pessoa, para ter carência de vitaminas e minerais, ela tem que estar com baixo peso, desnutrida. Não, muitas vezes ela está com peso acima, então é muito comum em obesos, em pessoas assim com um excesso de peso e apresentarem fome oculta, apresentarem carência de vitaminas e minerais, tá? Então, o que a Organização Mundial de Saúde sugere? Estratégias para a gente conseguir manter o peso dentro do ideal, mas com cuidado para não ter fome oculta, para não ter escassez de nutrientes específicos, vitaminas e minerais, tá? É muito comum a carência hoje, né, atualmente, carência de vitamina D. Muitas pessoas têm apresentado carência de vitamina D e a gente tem muitos estudos sobre a importância da vitamina D na prevenção de N fatores, N problemas. Então, questão da pele, dos cânceres, da imunidade, de doenças como diabetes, hipercolesterolemia. Então, a gente tem uma gama de problemas que podem surgir pela escassez da vitamina D. E por incrível que pareça, a gente mora na praia, a gente toma sol e a gente tem muitas vezes carência de vitamina D. Tenho visto muito aqui no consultório carência de vitamina D, tá? E a gente sabe que é muito importante a vitamina D para melhora de vários perfis dentro do nosso organismo. Quando a gente pensa em diabetes, colesterol, as doenças crônicas, né? E quando a gente pensa também em pele e cabelo e perda de peso, ganho de massa magra, tudo isso depende da presença da vitamina D. E assim como a vitamina D, tem outros minerais, outras vitaminas que também têm participação ativa no funcionamento do organismo e que muitas pessoas têm carência. Então a gente pega a vitamina A, o zinco, gente, é assim, muito, muito real, muito frequente a carência de zinco e também magnésio, cálcio, a gente vai pegando um monte de carências. E aí, o que a gente tem? Um monte de gente com fome oculta, que não tá com baixo peso, tá acima do peso, às vezes precisando perder peso, mas tá precisando de alimento, tá precisando de nutriente. Então, tá vendo que como é descompensado? E esse tipo de característica é muito comum nos países em desenvolvimento, né? Que é o caso do Brasil. O que a gente tem? Pessoas com carências de vitaminas, e vitaminas e minerais por conta do acesso ao alimento. Então, às vezes, a gente tem uma preocupação de não ganhar peso, faz dietas restritivas e não tem acesso aos nutrientes essenciais, que são esses que a gente acabou de falar, né? Esses são um dos nutrientes essenciais para o nosso organismo. Então, vejam lá, a gente precisa melhorar o aporte de nutrientes e não só dos alimentos. Tá? Então, o que a gente tem muito na obesidade é isso, é a fome oculta. Uma fome, é um organismo berrando por determinados nutrientes e a gente às vezes nem sabe, tá? Então, existe uma orientação da Organização Mundial de Saúde para quê? Para que os países em desenvolvimento suplementem, enriqueçam os alimentos, façam programas de incentivo para resolver essa problemática, para não ter a fome oculta, porque isso gera muito problema de saúde. A gente tem hoje no Brasil, só para vocês terem noção, um gasto em torno de 500 milhões de reais por ano relacionado às comorbidades, ou seja, às doenças que são originadas por conta da obesidade. Então, gente, estar acima do peso é um problema e gera também a fome oculta,
tá? Então a gente tem que montar estratégias, seguir estratégias para a gente minimizar isso, para perder essa característica de perder peso, mas não perder a qualidade dos nutrientes, do consumo dos alimentos, tá? E aí, o que então a gente tem de sugestões aí para ajudar a população, né? O profissional de saúde, ele tem a obrigação de ajudar a população e esclarecer isso para a população para melhorar essa questão de segurança alimentar, né? De a gente não ter esses riscos de doenças por conta de uma carência que às vezes passa uma vida inteira, porque são carências silenciosas. Você passa uma vida inteira sem saber que estava com a vitamina D baixa. E aí, no final da vida, isso surgem doenças crônicas, diabetes, colesterol, hipertensão, carótidas, né? Veias e artérias com problemas. Então, olha lá, por conta de uma carência de nutriente. Então, qual que é a dica? Exames, a gente tem que fazer exames bioquímicos anualmente para ver essa carência de nutrientes, acompanhar isso, ter uma boa alimentação para suprir isso. A gente tem que ter um acompanhamento, a gente precisa estar sendo acompanhada por um profissional de saúde para melhorar esse cuidado, né? Então, fazer os exames de rotina, tá sendo acompanhada por médico e tal, nutricionista e todos os profissionais de saúde, mas fazer esse acompanhamento e manter uma alimentação saudável. E aí, aqui eu entro para falar que não é fazer dieta restritiva para emagrecer, não é essa a preocupação, né? Não é fazer dieta restritiva para ficar magra, é fazer dieta, fazer um plano alimentar, ter um estilo de vida saudável para você prevenir as doenças. Então, como eu falei, 500 milhões de reais são gastos porque o nosso país tem doenças associadas à obesidade, tá? Então, a gente gasta mais de 500 milhões com essas doenças associadas à obesidade. Então, o que a gente precisa fazer? Reduzir o peso, mas melhorar a qualidade da alimentação, do estilo de vida das pessoas, né? Então, o que eu quis, assim, propor para falar hoje para vocês é, assim, não se preocupem em emagrecer, porque a dieta restritiva, ela causa fome oculta. Tá? E tem gente que passa uma vida inteira de dieta, faz dieta, para, ou seja, com certeza essa pessoa tem fome oculta. E aí precisa investigar qual é o mineral, qual é a vitamina que está em déficit aí nesse organismo para corrigir, para melhorar, para a gente ter uma melhor resposta, uma prevenção de doenças, uma qualidade de vida melhor para essa pessoa no futuro e até no momento. Tá? Então, o papel, a fome oculta, ela existe, ela tem que ser tratada, tem que ser acompanhada e ela tem a ver com as dietas de restrição, tá? Então, não restringam a alimentação, cuidem da qualidade da alimentação. E aí, o que eu tô falando aqui é para vocês incluírem fruta, verduras, legumes e tomarem água, ter um intestino funcionando direito, ter um bom sono, que isso vai fazer seu estilo de vida melhorar. E você tem um nível de estresse baixo, e aí você vai tendo uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, diminui o risco de doenças, tá? Então, fome oculta é ligada com a carência de vitaminas e minerais, tá? Então, você deve investigar. Você já viu se você tem carência de zinco, de vitamina D, de vitamina A, de magnésio, por exemplo, nesse ano ou no ano passado? Você já fez algum exame para verificar isso? Será que você não está sofrendo de fome oculta? Às vezes a gente tenta emagrecer e é por conta disso, é por conta da fome oculta que você não consegue perder peso, tá? Então, olha lá, vai cuidando dessa parte aí também para você melhorar a sua qualidade de vida. Bom, era um pouquinho disso que eu ia falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao que eu falei, a fome oculta, a carência de vitaminas e minerais, aos exames, as orientações de qualidade de vida e tal, coloca a pergunta aí que eu vou responder agora um por um, tá bom? Então, vamos lá, vamos alinhar isso, como que vocês podem melhorar essa questão. A Mariana, muito bem, Mari, tá aqui toda semana. Muito bom, Adriana, Simone, muito bem-vinda. Vamos ver quem mais tá aqui. Cacá, muito bem. Ah, Kátia, muito bem-vinda. Dona Helena. E aí, gente? A Mariana colocou que tem
carência de vitamina D, né, Mari? É isso aí, mas já estamos corrigindo, né, Mari? Tá tudo bem, vai dar certo, vocês vão ver. Logo, logo, trincada. Mariana trincada. Isso aí. Fabiola, bem-vinda. Muito bem, gente. A Kátia colocou, não restringe a alimentação, cuide da qualidade da alimentação. Ótimo, Laura. É isso, gente. A fome oculta, ela existe por conta da má qualidade da alimentação. Então, com a vinda da industrialização, né? A gente teve aí o boom das indústrias e as pessoas começaram a comer tudo industrializado. Só que o industrializado, ele não tem muitas vitaminas e minerais. E aí, o que aconteceu? O surgimento das carências nutricionais e ao longo dessa carência, os problemas, né, associados à falta dessas vitaminas e minerais. Tá? Então, é muito importante, tem vitaminas e minerais, né, que são específicos, que são essenciais, que nosso organismo não funciona se não tiver uma quantidade suficiente, que no caso, vitamina A, zinco, as vitaminas do complexo B, a gente tem aí vitamina D, vários elementos aí que devem ser checados para que o seu organismo funcione corretamente, tá? A Fernanda colocou, com certeza, tenho fome oculta. Então, aí às vezes a gente fica, sabe o que, gente, que eu quero falar pra vocês também? Às vezes a gente fica massacrando o nosso corpo. É uma tremenda falta de autocuidado, assim, sabe? Eu sempre falo pros meus pacientes aqui no consultório que a gente passa às vezes uma vida inteira massacrando o corpo, falando, maldizendo mesmo, né? Ai, meu corpo é horrível, ai, eu odeio minha bunda, ai, eu odeio minha barriga. E às vezes a gente não. Às vezes não é por conta de. Seu organismo, ele tá fazendo o melhor que ele pode, porém ele não tem os nutrientes que precisa. E aí a culpa não é dele. Então, olha só, às vezes a gente passa uma vida culpando e xingando, e por que eu não sou assim, e por que eu não consigo. Travou aqui, gente, desculpa. E aí, muitas vezes, gente, o que falta são as vitaminas e os minerais. Então, a gente tem que entender o nosso organismo, tem que ter autocuidado. A gente não pode colocar uma coisa muito rigorosa, muito restritiva, porque isso desrespeita o funcionamento do nosso organismo, né? Então, a gente precisa entender que nosso organismo depende das vitaminas e dos minerais e eles são encontrados nos alimentos e é o alimento que você coloca aqui que vai condizer com o seu corpo, com a qualidade de vida que você está escolhendo. Então, olha lá, às vezes a sua mente tá operando de um jeito que você não gosta para alimentação, mas é por conta que tá com escassez de nutrientes. E aí você tem que checar, ver quais são os nutrientes e os minerais que estão faltando para você melhorar, tá? Então, a dica que eu dou enriqueçam a alimentação de vocês, coloquem mais vitaminas, mais minerais, que no caso estão presentes nas frutas, nas verduras e nos legumes. Tomem água, tenham um estilo de vida saudável e busquem os profissionais de saúde para ajudar vocês, porque muitas vezes a gente sofre sozinho e você tendo o apoio de um profissional de saúde é muito mais fácil, né? Você vai ter qualidade de vida, você vai ter um entendimento melhor do processo, você não vai precisar se sacrificar tanto. Então, tem muito mais respeito ao seu corpo, tá? Então é disso que eu gosto de falar. Eu sempre falo sobre esses temas aqui no consultório. Eu trabalho essa questão do autocuidado, que eu entendo que às vezes as mulheres principalmente, né, elas são muito emocionais e aí às vezes a gente fica se sacrificando demais e isso atrapalha na perda de peso. Olha só, quando o processo é mais leve, a gente consegue perder peso de uma forma mais tranquila e garantindo mais qualidade de vida, e a gente não vai sofrer de fome oculta, porque dieta restritiva, perda de peso rápida, faz com que a gente sofra de fome oculta e depois a gente trava o nosso organismo. Então, a fome oculta é o maior travador do emagrecimento, tá? É o maior travador do emagrecimento, é o maior... o que mais dificulta o processo de emagrecimento é a presença da fome oculta, tá? E muita gente sofre dela e não sabe porque ela é oculta, tá? Então, assim, investiga, arruma a sua alimentação,
vem se cuidar, né? Vem cuidar de você, vem ter esse autocuidado para você conseguir ter um processo de emagrecimento, mas que não seja só de emagrecimento, e sim que seja um estilo de vida, que seja com qualidade, que seja respeitando o seu corpo, o seu estilo e os seus hábitos, a sua cultura alimentar, a sua história, para você ter um melhor resultado na perda de peso, tá? Bom, vamos ver aqui de novo se mais alguém colocou alguma dúvida, se tem algum mais processo aqui. Vamos lá. Aproveitem aí para escrever as dúvidas de vocês que eu vou respondendo, tá? Falar nisso, Laura, com relação às tabelas nutricionais dos alimentos industrializados, será realmente que existe aqueles nutrientes descritos? Porque de alguma forma acabamos consumindo. Então, ó, o que a gente tem que, assim, quem normalmente faz o cálculo das tabelas nutricionais são os profissionais que são autorizados, que no caso nutricionista, tá? Então, entende-se que os rótulos venham seguros, né? Que sejam calculados de forma segura e tal. Porém, a gente não tem como garantir isso. Quem pode garantir é a fiscalização, só que a gente sabe que as empresas não são 100% fiscalizadas, né? Então, eu não consigo te garantir, Kátia, que os rótulos são verdadeiros, que eu vou te falar que eu tenho costume, né, lógico, né, Nutri tem costume de olhar rótulos, e eu já peguei muito rótulo errado, mas muito mesmo, tá, muito rótulo errado, muito cálculo errado, que quando você, porque assim, tem uma regra, a gente tem que somar o rótulo dos alimentos, eles têm que bater com os valores das calorias e tal, umas continhas que a gente que é da área sabe fazer, e aí você faz, você soma e não bate, aí você fala, meu, tá errado esse rótulo. Então, assim, tem muito isso, muito, muito, muito. Mas agora, quando a gente pensa em alimentos, por isso que eu falo que o alimento industrializado nem sempre ele é horrível, tá? Por exemplo, quando a gente fala em alimento industrializado de grandes indústrias, de grandes marcas, é mais seguro. Você pega, tipo, uma Nestlé da vida, sei lá, Parmalat, sei lá, os rótulos aí, as empresas grandes. Normalmente são rótulos calculados por nutricionistas que estão lá, que a gente sabe que estão fazendo a parte de controle de qualidade mesmo da empresa, tá? Então, num ponto de vista positivo aí, que se é que a gente pode falar isso, tem a questão das grandes empresas terem esse melhor acesso, né, aos profissionais qualificados e tal, para garantir essa segurança, tá? Alguém mais tem alguma dúvida? Colocaram mais alguma coisa? A Kátia colocou, né? Eu vejo muitos rótulos, principalmente quando eu vou comprar as marcas. Isso é importante, gente, a leitura dos rótulos. E aí, assim, quanto às vitaminas e os minerais, e aí é importante a gente falar que a indústria, por exemplo, você pega uma bolacha recheada, por exemplo, vem lá escrito que tem um monte de vitaminas, vocês já viram isso no rótulo? Se você pegar um rótulo de uma bolacha recheada, um Danone, sei lá, vem escrito lá um monte de vitaminas e minerais naquele rótulo. Mas você sabia que muitos daquelas vitaminas e minerais não são alimentos naturais, são sintéticos. E muitas vezes essas vitaminas e os minerais, em quantidades que eles estão ali e no tipo de veículo que eles estão, no tipo de alimento que está ali, eles não são biodisponíveis. Nosso organismo não consegue aproveitar nada daquilo. Então, às vezes, você acha que você está comendo a vitamina, mas existe uma diferença entre o que você come e o que realmente vai atingir a sua corrente sanguínea. Então, isso é muito importante, gente, na fome oculta. Porque o que a gente tem na obesidade, né? Quando a gente pensa na obesidade? Um consumo de alimentos industrializados em grande quantidade, produtos ricos em açúcar e gordura e tal, e pouco rico em vitaminas e minerais. Essa é a realidade. Só que acontece, se a pessoa considera que esses alimentos que ela está consumindo têm nutrientes, esses nutrientes muitas vezes não estão biodisponíveis, nosso organismo não consegue aproveitar igual ele aproveita, por exemplo, de uma fruta ou de uma verdura, de um legumes. Por isso que a gente deve valorizar o consumo dos alimentos de forma natural, de forma in natura. Ou seja, os alimentos que a gente mesmo prepara, que a gente compra fresco, que a gente vai à feira, compra, pica. Dá trabalho? Dá, mas eles garantem o consumo das vitaminas e os minerais. Agora, quando a gente compra industrializado, aquelas vitaminas que constam ali no rótulo, muitas vezes não atingem nossa corrente sanguínea, não são absorvidos, tá? Então, por isso que no consumo excessivo de alimentos industrializados, a gente tem uma maior quantidade de
carência nutricional, tá? Vamos ver aqui então se tem mais alguma pergunta. A Kátia colocou, vejo a questão de sódio e gorduras saturadas. Isso, sódio, nos produtos industrializados, olhar a quantidade de sódio é fundamental, porque a recomendação de sódio para o indivíduo normal 5 gramas por dia, e a gente consome muitas vezes muito mais do que isso. O brasileiro consome em torno de 15 gramas por dia, então o brasileiro bate recorde aí do consumo de sal. E gordura também, né? Alimentos industrializados são ricos em gordura trans, que são os principais causadores aí de doenças crônicas, tá? Gente, muito bem, então, essa era a live de hoje sobre a fome oculta, sobre a carência de micronutrientes, carências de vitaminas e minerais. Na questão do emagrecimento interfere muito, então procurem ajuda, procurem fazer exames de rotina para verificar quais são os níveis de vitamina D, de vitamina A, de zinco, para você ver que é muito mais fácil a gente emagrecer dosando essas vitaminas e minerais para melhorar esse perfil, essa qualidade da sua alimentação e não sofrendo com dietas restritivas, porque às vezes você vai passar uma vida inteira fazendo uma dieta restritiva e não vai ter um resultado legal do que se você toma realmente, faz os exames, confere os seus níveis de vitaminas e minerais e aí você tem um resultado melhor no processo de emagrecimento, tá bom? Era isso que eu ia falar para vocês hoje. Se vocês gostaram aí desse assunto, gostaram dessas informações, compartilhem, vai ficar salvo no IGTV. Se tiverem mais alguma dúvida, podem colocar aí que eu vou respondendo. E a gente vai terminando então essa live. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente já termina. E eu deixo salvo para vocês no IGTV, tá? E uma coisa também que eu ia falar para vocês aqui é que agora, né? Travou, gente, desculpa. Agora, nessa época de pandemia, uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que essa fome oculta, ela aumenta a questão da baixa da sua imunidade e aumenta o risco de você ter doenças infecciosas, tá? Então, como eu falei, a fome oculta é a maior causadora de doenças, de comorbidades, de doenças e tem um custo alto para o SUS, tem um custo alto para o país isso. As pessoas terem a fome oculta, porque elas têm carências de vitaminas e ficam muito mais doentes porque o organismo não funciona corretamente, tá? Então, se cuidem, valorizem a alimentação à base de produtos naturais, então busquem frutas, verduras, legumes, reduzam o industrializado, tenham um estilo de vida mais saudável, com qualidade, com alimentação preparada, fresca, que aí você garante o acesso aos nutrientes essenciais aí para o seu organismo funcionar corretamente, tá bom? Pessoal, um beijo para vocês. Eu vi que agora a Jana, a Priscila entraram, né? Muito bem-vindas. Um beijo para vocês. Até a próxima live. Quinta tem mais. Eu vou colocar aqui com antecedência os temas para a gente poder divulgar e trabalhar um pouco mais esses conteúdos, tá bom? Beijo, obrigada pela audiência de vocês, de estarem sempre aqui, de compartilharem, de assistirem depois as lives, né? E se vocês tiverem dúvidas, dicas de temas, coloquem aí pra gente, pra próxima semana a gente tá conversando, tá bom? Um beijo e até a próxima live.